A série animada Espetacular Homem-Aranha, eu acho que é uma das melhores coisas que já fizeram do Aranha em muitos anos, ok? Espetacular, inclusive, né? O próprio nome faz jus. Mas ela foi cancelada de uma forma bem zoada. Nesse vídeo você vai descobrir como e por que essa série terminou. Vamos lá! Inés Trunks, Peter aqui! O Espetacular Homem-Aranha é pra muita gente a melhor série animada do Homem-Aranha já feita até hoje. Tá pau a pau ali com a série dos anos 90 nesse pódio, ok? Disputando o primeiro lugar. Aproveita e comenta logo aqui embaixo qual que é a tua série animada favorita. Eu tô muito curioso pra saber. A parada é que essa série teve um fim brusco, né? De repente. E muita gente nem tá ligado em como que ela realmente acabou. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi o final do Espetacular Homem-Aranha e por que essa série foi cancelada. Aproveita e se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre traz histórias completas. Quadros como esse, como terminou, onde está o elenco agora, a história completa, veja como foi. Tem muito quadro bacana aqui pra você se inscrever. E o sininho é muito importante, sabe por quê? Porque aqui são 3 vídeos por dia, talvez você perca um vídeo ou outro, e é noticioso, então você não pode perder. Tamo junto, tá se inscrevendo agora? Tá apertando aqui no sininho? Porra, aí bom, aí casca grossa. Então vamos lá. Espetacular Homem-Aranha, ele teve só 2 temporadas com 3 episódios cada temporada. E o nome do último episódio da segunda temporada foi Cortina Final. O episódio começa com o Homem-Aranha enfrentando uma gangue que estava lá roubando umas armas. Eles trabalham pro Duende Verde, que nesse universo era o Harry Osborn. Acontece que o Harry tinha voltado a ser o Duende Verde, tinha virado meio que o maior chefão do crime da cidade. E o Homem-Aranha estava tentando encontrar ele. Enquanto isso, a Gwen Stacy estava na casa dela, quando alguém chama ela do lado de fora. Esse alguém era o próprio Harry Osborn. O Peter voltou para casa e estava falando com a Liz Allen no telefone. Ele tava tendo um rolo com a Liz, mas tava dando uma desculpa por não ter ido ver ela no teatro, já que ele tava agindo como um Homem-Aranha. Só que a Liz não sabia disso. Depois de terminar a ligação, quem liga também é a Gwen. O Peter vai pra casa da Gwen, onde ele encontra o Harry. Como ninguém ali sabia que ele era o Homem-Aranha, né, o Peter fingiu não saber de nada. Mas o próprio Harry acaba revelando tudo, que ele tava tomando uma fórmula da Oscorp pra ficar melhor nos esportes. Mas essa fórmula fazia ele perder a consciência. Enquanto ele ficava inconsciente, uma espécie de segunda personalidade assumia e atuava como o Duende Verde. Mas, para surpresa do Peter, o Harry fala que o atual Duende Verde não era ele. Segundo o Harry, o motivo dele ter sumido esses dias era porque o novo Duende Verde sequestrou ele. O Peter chega a perguntar que ele possa ter apagado e imaginado o resto. Mas o Harry jura que não, e que inclusive ele destruiu o resto da fórmula que estava com ele, justamente para ele não tomar e virar o Duende Verde de novo. A Gwen fala pro Harry falar isso pro pai dele, o Norman Osborn. Isso porque o Norman ajudou a curar o Harry quando ele era o Duende, então ele pode ajudar agora, de novo. O Harry é convencido e vai embora pra falar com o pai. Mas o Peter tá bolado com essa situação. Isso porque ele acha que se o Harry não é o Duende Verde, tem uma grande possibilidade do Norman Osborn ser. Então ele decide seguir o Harry como o Homem-Aranha, só por precaução. Vai estar lá indo atrás do Harry Osborn por precaução, entende? Mas antes disso, ele se abre com a Gwen Stacy. Acontece que rolou um lance entre eles no passado, mas muita coisa rolou depois. E como resultado, o Peter acabou com a Liz e a Gwen com o Harry. Mas na real eles queriam era ficar juntos. Eles quase se beijam, mas preferem não fazer isso antes de terminarem com a Liz e o Harry. O problema é que o Harry ainda estava lá, escutando tudo, e ficou pistolaço em ouvir essas paradas. Lógico, né? Quem é que não ficaria? Aí depois disso o Harry volta pra casa e conta tudo pro pai, que não sabe se pode acreditar nessa história de que o Harry foi sequestrado pelo novo doente. O Homem-Aranha aparece logo depois e acusa o Norman de ser um novo doente. Mas parece que não é bem assim que a banda toca. Afinal, não tinha provas e o Norman foi visto junto do Duende Verde recentemente. Então o Homem-Aranha não sabe mais em quem acreditar. Mas ele não tem muito tempo pra pensar nisso, porque a sacada do prédio estava repleto de granadas duende que explodem e ferem bastante o Homem-Aranha. O Duende Verde aparece e os dois lutam, mas o Aranha consegue afugentar o Duende Verde. De qualquer forma, isso revela que nem o Norman nem o Harry eram Duende Verde. Na verdade, eles nunca foram. O Norman chegou a achar que a tecnologia e a voz estavam sendo copiadas, mas o Homem-Aranha reconheceu a forma de falar e os trejeitos, e pode afirmar que aquele era o Duende Verde que ele sempre enfrentou. Coisa estranha, né? O Aranha pergunta quem mais teve acesso à fórmula Globulina Verde, e o Norman liga os pontos. Acontece que a Globulina Verde era um projeto pessoal do Norman Osborn, e tirando ele e a família dele, só o Donald Mencken, que trabalhava com ele na Oscorp, sabia desse projeto. Ele liga para a empresa mandando pegarem o Mencken, mas o cara já tinha ido embora e todos os dados dele foram apagados. Então não tinha muito mais o que fazer por enquanto. Mas o Norman agora estava pistola e promete que vai encontrar o Mencken. No dia seguinte, o Peter termina o namoro com a Liz para poder ficar com a Gwen,
Já a Gwen não encontra o Harry pra poder fazer a mesma coisa. Os dois vão pro laboratório da escola, onde eles descobrem que o Kurt e a Martha Connors estavam deixando o laboratório da cidade. E no lugar deles, quem estava assumindo o laboratório era o Dr. Miles Warren. Algum tempo depois, o Homem-Aranha vai ao encontro do Norman e do Harry. Eles encontram o Mannequin, então o Aranha vai atrás dele. Mas quando o Homem-Aranha vai confrontar o cara, o próprio Duende Verde aparece. Pois é, o Mannequin também não era o Duende Verde. Como é que pode isso? Então mais uma luta sinistra entre o Homem-Aranha e o Duende Verde acontece, com o Norman e o Harry acompanhando tudo, né? Enquanto seguia eles de helicóptero. Então essa briga logo chega em outro nível, já que não só o Duende Verde espalhou várias armadilhas pela cidade, como também a gangue que ele comandava apareceu e começa a partir pra cima do Homem-Aranha. E aí, enquanto acompanhava essa porradaria desenfreada, o Harry especula com o pai quem pode ser esse Duende Verde, né, pô? Inclusive, ele chega até a teorizar que o Duende Verde pudesse ser a mãe dele, já que da galera que sabia desse projeto, teoricamente, só sobrou ela, tinham descartado o Mannequin, lembra disso? A luta é intensa e o uniforme do Homem-Aranha fica bem detonado. Mas o Aranha consegue dar um jeito na gangue e consegue tirar a máscara do Duende Verde. E pra surpresa de todo mundo, o Duende Verde era o próprio Norman Osborn. Mas então, quem que era o cara que tava com o Harry? Acontece que o Harry ouviu o Norman pedir desculpas pro Homem-Aranha na noite passada, mas o Norman não pede desculpas pra ninguém. Estranho também, né? Então o Harry descobre que quem tava com ele no helicóptero era, na verdade, o Camaleão. E como o disfarce dele foi descoberto, o Camaleão simplesmente mete o pé dali e vaza logo, né? Todo esse tempo, o Norman Osborn sempre foi o Duende Verde. Ao contrário do Harry, né, que tinha bebido a fórmula, o Norman se expôs a ela em forma de gás. E isso transformou ele num super-humano, pra sempre. E ao contrário do que achavam do Harry Osborn, o Norman sempre esteve consciente das ações dele. Ele contratou o Camaleão para se fazer passar por ele para tirar suspeitas. E aí armou pro Harry quando o Homem-Aranha achava que ele era o Duende Verde. O Homem-Aranha ficou furioso quando soube disso lá e luta com tudo, com sangue nos olhos. Mas aí, durante essa luta, um dos ataques do próprio Norman Osborn acaba empurrando ele para uma das próprias armadilhas que ele tinha preparado ali. E como resultado disso, uma explosão gigante acontece, matando o Norman Osborn na hora. E o Harry vê tudo de camarote. Algum tempo depois, o funeral do Norman acontece. O Harry fala que o Norman estava doente e que o Homem-Aranha deveria ter ajudado ele, não praticamente provocado a morte dele. Apesar da tragédia, o Harry mostra ser um filho da mãe safado e se aproveita da situação para manipular o emocional da Gwen Stacy. Ele fala que a Gwen é quem ajuda ele a superar essa perda. E por conta disso, a Gwen desiste de terminar com ele, ó, entende? Foi manipulado justamente por ele, né? Pegou o emocional dela, se fez de vítima ali. Aí o Peter entende toda essa situação e fica triste como isso tudo acabou. Mas pelo menos agora a cidade estava salva do Duende Verde, não tinha mais Duende Verde. Ou pelo menos era o que ele pensava. Algum tempo depois, a família Connors estava no aeroporto, deixando Nova York. Mas tinha outra pessoa pegando um avião também. Era o próprio Norman Osborn disfarçado. O cara sobreviveu e estava deixando a cidade. Será que o Duende Verde vai voltar? Infelizmente, a gente nunca vai saber, porque é assim que o episódio termina. E junto do episódio, a série também chega ao fim. Esse episódio terminou com vários ganchos para uma terceira temporada. Tipo a chegada do Miles Warren, lá que foi super tímida, né? Mas já dava indícios que a série iria adaptar a saga do clone. Eu particularmente não sei nem se seria uma boa ideia, mas enfim. O Harry termina esse episódio começando a trilhar um caminho meio que de vilão. E o próprio Norman ainda estava vivo. Fora que a situação do namoro do Peter e da Gwen ficou totalmente inacabada. Provavelmente tudo isso era plot que eles queriam trabalhar no futuro. Mas não vai rolar, né? Quem sabe um dia, não sei. E o motivo do cancelamento do espetacular Homem-Aranha foi por conta da Marvel ter sido comprada pela Disney. Por causa dessa aquisição, a Sony perdeu todos os direitos televisivos do Cabeça de Teia lá, né? Ficando só com os direitos cinematográficos. Aí, sendo assim, os caras foram obrigados a cancelar o espetacular Homem-Aranha meio que nas pressas. Não deu tempo nem de planejar um final pra série. E pra substituir essa série, a própria Disney anunciou uma nova série animada que seria o Ultimate Spider-Man, o Ultimate Homem-Aranha, que a grande maioria acha pior que essa aqui até hoje. Mais recentemente, a gente pode até ter um vislumbre dessa série de novo, graças à participação especial do Homem-Aranha dessa série animada aí no filme Homem-Aranha através do Aranhaverso. E lá, né, no filme, o Homem-Aranha dessa série não só faz uma ponta, como a gente acaba descobrindo que, em algum tempo depois da segunda temporada, a Gwen acaba morrendo. Essa revelação só aconteceu para mostrar que todos os aranhas que a gente vê nesse filme sofreram o mesmo tipo de tragédia. Mas como a série foi cancelada, a gente não sabe como isso acabou acontecendo. A gente não viu o como, entende? A gente sabe o que aconteceu. Mas ver isso nesse filme meio que despertou de novo a vontade de ver uma continuação dessa série. Só resta a Marvel ver isso e fazer a vontade dos fãs. Ou a própria Sony poderia ser esperta e lançar a continuação dessa série nos cinemas, hein? Porra, galera, isso é maneiro demais, hein?
Galera, espero que vocês tenham curtido. Vou aproveitar e vou deixar aqui embaixo 6 linkzinhos pra vocês darem uma moral pra gente no IBEST. Estamos participando do IBEST, galera. Um voto seu pode colocar a gente entre os top 3. E a gente tá disputando só com os gigantes do YouTube. Só com os gigantes do YouTube e, pô, do Brasil inteiro. Só pra vocês terem noção. YouTuber, Creator do Ano, Fandom, a gente tá disputando com o Felipe Neto, por exemplo, com Juliette. É difícil demais de ganhar. Então preciso muito da colaboração de vocês. Se puder, tá aqui embaixo, tá pronto. Só clicar e depois confirmar lá. Obrigado de coração. Ah, e comenta aqui embaixo alguma outra série, algum outro filme, anime que você gostaria de saber como terminou que a gente traz nesse quadro aqui, ok? Tô olhando os comentários agora. Toca aqui agora, se inscreve no canal e vamos sempre conversar sobre o mundo nerdístico. Não para, é um trator. Vai ser por isso que você tem que estar inscrito com o sininho. Se você não tiver com o sininho, você perde, cara. Isso é verdade, o YouTube não entrega. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!